Olá, pessoal! Bom, diário de uma marcial, né? Contando um pouco do dia a dia, das coisas que aconteceram e das coisas que acontecem em um dojo, né? Nos bastidores, coisas que muitas vezes as pessoas não falam, né? Eu tô contando um pouquinho do meu ponto de vista, das minhas vivências. Eu acho o seguinte, gente. Acontece muitas coisas nos dojos, né? Sempre vai acontecer. O dojo não é um lugar tranquilo, né? Para você estar, assim como qualquer outro lugar, porque envolve relacionamentos humanos, né? Contato com pessoas. E o dojo é um lugar que você vai ficar muitas vezes muito tempo. Então você vai ter um relacionamento intenso com as pessoas, por mais que você não se envolva muito, né? Eu nunca me envolvi muito com as pessoas do dojo, tá? Eu sempre tive um relacionamento distanciado, mas você acaba vivendo situações, né? Vendo situações. Mas isso não pode fazer com que você desista da arte marcial, tá? Você tem que aprender a separar, tá? Os problemas que você tem, as pessoas senseis, né? Os senseis ridículos que você encontra, né? Eu encontrei um monte de sensei no Aikido ruins, né? Que me prejudicaram, que me deixaram com uma imagem ruim do Aikido, mas eu não posso me deixar contagiar por eles, tá? Porque até por sorte eu estudo, né? A arte Aikido, então isso me ajuda a criar um discernimento. É claro que você se contagia, você se desgasta, né? Você se desgasta, né, quando você encontra maus senseis de Aikido, né, no meu caso, maus senseis de Aikido. Eu acho que o menos pior sensei de Aikido que eu tive foi realmente o sensei Carrapatex, tá? O sensei Carrapatex, que é o Barbudex, o da Makoto, o primeiro sensei que eu tive, eu acho que ele foi o melhor. Ele foi o menos pior mesmo. E digo mais, eu acho que ele, do dojo dele, ele foi o melhor, né? Ele foi o melhor, porque por mais que eu conteste e considere, eu não considero ele ético, mas eu acho que é uma questão de formação, tá? O problema dele, na minha opinião, é de formação. Formação, né? Família, educação e tal. Mas eu acho que ele, quando eu conversei com ele, eu falei para ele, né? Quando ele aprontou o que ele aprontou, eu fui tirar a satisfação dele, tá? Eu fui tirar a satisfação dele. Eu queria saber por que ele tinha feito aquilo que ele fez, né? Que ele me desrespeitou na aula, durante uma aula de Aikido. Eu fiquei muito ofendida com o que ele fez, tá? Eu realmente fiquei muito ofendida com o que ele fez. E eu achei que ele fosse justificar o que ele tinha feito, né? O tempo foi passando, ele não justificou, não pediu desculpas. Então eu fui tirar a satisfação dele, tá? Discretamente, né? Respeitosamente, fui. Ele demorou para ter consciência do que ele tinha feito. O que me fez entender, eu tive que falar para ele o que ele fez. Eu tive que falar para ele o que ele fez depois, né? O tempo passou, aí ele me tirou do dojo e tal. Depois ele veio me pedir desculpas e eu expliquei para ele por que eu tive algumas reações no dojo dele, tá? Por quê, né? Eu achei estranho que ele não tenha entendido o que ele tinha feito mesmo, né? Porque o que ele fez é uma coisa inadmissível, tá? É realmente uma coisa assim, grave o que ele fez, tá? É grave, né? Não foi nada tão... Mas o que ele fez é uma coisa que, obviamente, não é correta ser feita, tá? No dojo, com uma aluna, né? Então, eu achei estranho, mas isso demonstrou que ele não tem valores, tá? Ele não tem valores, né? Ele não reconheceu, eu precisei falar. Quando eu falei, ele entendeu, pediu desculpas, né? Leu meu blog todo, porque foi muito louco. Eu comecei a fazer meu blog. Depois que aconteceu o que ele fez, eu tinha que ter uma válvula de escape, né? Porque quando você passa por uma situação de desrespeito, do professor te desrespeitar em um dojo, você tem que ter uma válvula de escape, tá? Então eu tomei medidas, claro, reclamei dele para várias pessoas, né? Diretores, e, né? Fiz o que devia fazer. E aí eu fiz um blog, comecei a escrever, tá? O que tinha acontecido. E eu fiz uma coisa, eu fiz questão de mandar para ele o blog, tá? Eu queria que ele soubesse, né? Eu fiz o blog para que ele lesse, tá? Eu queria que ele soubesse o que ele tinha feito, o prejuízo que ele tinha causado, o mal que ele tinha me feito, tá? Que foi além de dojo, né? Foi muito além de dojo, foi uma questão pessoal mesmo, tá? A gente foi pro pessoal mesmo, né?
porque a partir do momento que uma pessoa te desrespeita, é o lado pessoal, né? Quando um homem te desrespeita no dojo, aí vai para a questão pessoal, né? Não foi nada grave que ele fez, né? Mas ele me desrespeitou. Então, eu precisei falar para ele entender o que me deixou muito impressionada. Eu tenho que falar uma coisa que é óbvia, né? Que é óbvio que o que ele fez é errado, né? É óbvio, né? É uma coisa básica, né? Então eu entendi que ele tem uma formação moral questionável, tá? Ele não consegue perceber o que é ético e o que não é. Me parece que para ele não é muito claro, o que é perigoso, né? Não sei se assim é perigoso. Ele não tem esses códigos. Eu realmente fiquei com muita raiva durante muitos anos. Realmente eu não gosto dele até hoje, mas tá um pouco melhor, tá? Eu acho que ele foi o menos pior. Eu consigo vê-lo melhor, um pouquinho melhor. Curiosamente, eu fiquei com muita raiva e isso te atrapalha. Isso te atrapalha muito, isso me atrapalhou na minha trajetória no Aikido. Essa raiva, porque a raiva ela faz mal para você, né? Mas de uma certa forma eu consegui pegar essa raiva e transformar essa raiva de uma maneira construtiva, né? Fazendo um blog, escrevendo, né? E mais, eu fiquei no Aikido, porque eu podia ter largado o Aikido. Outras mulheres teriam largado, tá? Com certeza teriam largado. Porque foi um conflito com o sensei, mas com o dojo inteiro, né? Com o dojo inteiro, né? Porque houve um apoio do dojo. O machismo é terrível nas artes marciais e no Aikido. Terrível, terrível, terrível. O machismo, ele é cruel. Ele é cruel no Aikido. Eu senti e sinto. O machismo é cruel no Aikido. Você tem que saber separar as coisas e você tem que ir tentando, mas não vai mudar. Duvido, as estruturas do Aikido são ruins. E outra, os líderes, né, do Aikido são horríveis, tá? Eu tive a oportunidade de falar com um deles, um tubarão branco, ele falou coisas absurdas para mim. Ali eu percebi que realmente o problema é na liderança. As lideranças do Aikido são muito ruins, muito machistas, então duvido que mude, tá? Duvido que mude. Infelizmente eles estão acabando com o Aikido, tá? É uma pena, mas eles estão acabando com o Aikido, né? Então é a realidade. A realidade, a gente tem que mostrar o que é a realidade. Eu tô para defender a arte. Eu vou continuar na arte, eu gosto da arte, então o machismo não vai me impedir, né? Mas eu realmente encontrei senseis muito ruins, tá? O Carrapatex, sensei Carrapatex foi o melhorzinho, tá? Foi o melhorzinho, ele me fez também ficar alerta, tá? Não é porque é um sensei que você vai falar, não, tranquilo, né? Tá pra confiar nele, não é, né? Ele me fez ficar alerta, tá? Ele de uma certa forma me ajudou. Ele me atrapalhou, mas ele também me ajudou, tá? No fundo ele me ajudou, né? E ele foi o menorzinho. Eu fiquei com muita raiva dele, né? Durante muitos anos, e era uma raiva que eu nunca senti por ninguém, tá? Realmente, ele, não sei, é uma coisa que depois eu fui pensando um pouco, por que eu tinha tanta raiva dele, né? Mas é uma coisa que você projeta, né? Ele tinha feito, sim, uma coisa ruim, mas não num grau, né? O grau, a ponto de eu não conseguir ver foto dele, entendeu? Eu meio que deletei a imagem dele, né? Eu tinha muita raiva mesmo, muita raiva, tá? Isso foi passando, né? Aí depois eu me lembro que alguns episódios engraçados, porque a raiva e o ódio, elas te cegam, tá? Elas te cegam de uma certa forma, ainda bem que eu canalizei pro lado bom, positivo. Mas eu me lembro que uma vez, acho que foi 2018, né? A minha raiva dele era tão grande que eu não conseguia... Eu apaguei a imagem dele, né? Apaguei, eu não conseguia ver, né? A imagem dele. Então, um dia, uma vez, acho que em 2018, eu estava vendo umas coisas minhas no Google, né? Que eu costumo ver. E aí, de repente, eu tô vendo, vejo uma foto minha, pus meu nome, né? Então eu vi o meu nome e de repente eu vi do lado da minha foto a foto dele. Era do LinkedIn, tá? Eu tive quase um troço. Foi uma coisa horrível. Foi um choque. Foi um choque, né? Quando eu vi, eu fiquei muito nervosa, né? Minha foto do lado da dele. Para vocês verem como a raiva é uma coisa que deixa você meio louco, né? E foi uma reação estranha, porque eu vi a foto dele e eu não reconheci. Eu falei, quem é esse cara? Sim, eu tive uma reação, quem é esse cara?
porque a raiva deixa você ser... Parece que você perde a imagem da pessoa, né? Eu nunca tinha visto ele direito, tá? A raiva que eu tinha era muito grande, né? Aí eu vi ele melhor. Na primeira vez eu não quis ver, eu fiquei com muita raiva. Depois eu fui vendo, aparecia a foto dele sempre, assim, do lado, assim, do meu ladinho, assim, né? Eu de um lado, ele do outro, né? Era engraçado, fiquei brava, fiquei realmente brava. Aí eu falei no programa, eu acho que ele deve ter assistido e tirou, tá? Porque depois de um tempo sumiu a foto, tá? A foto não tá mais lá. Mas eu não reconheci ele, né? É muito louco.